Muito bem, senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Quero dar o meu boa tarde especial aqui ao Matheus Rodrigues, o CEO da MR Auditoria e Perícia Contábil, que gentilmente aceitou o nosso convite de dividir um pouco do tempo dele aí, que eu sei que a agenda dele, pessoal, é apertadíssima, às 15 horas. Ele já tem uma outra reunião, então nós vamos aproveitar bastante nesses minutos que ele vai ter aqui com a gente para tratar desse tema que é importantíssimo, que está deixando aí muita gente de cabelo em pé, que é a reforma tributária, né? Um tema muito complexo. E tem muito contador aí, Matheus, de muitas farmácias que sequer falou com seus empresários sobre esse assunto. Então tem gente que falou, ainda meu contador não falou nada comigo sobre isso até agora e tal. Não, fica tranquila que nós vamos resolver esse problema, tá bom? Então, ó, obrigado de antemão, Matheus, por ter aceito esse convite, tá bom? Então, nós temos aqui um grupo que está realmente afim de entender um pouco mais sobre esse assunto de suma importância e é com você, conduz aí do jeito que você achar melhor e até o tempo que você tiver disponível, tá bom? Beleza, Winder. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? Apresentar para vocês aqui um pouquinho das tendências da legislação tributária brasileira, o que está mudando do nosso cenário fiscal, né? E agradeço também a oportunidade. Quero dizer a todos que estão aqui nessa live que o nosso objetivo é apresentar para vocês informações que realmente vai fazer a diferença para você a partir de amanhã dentro da sua própria empresa, né? Ou hoje mesmo. Então, eu fiz um compromisso comigo mesmo de apresentar para vocês soluções fiscais, contábeis e tributárias que vão agregar valores para vocês, beleza? Pessoal, só antes de iniciar, é sempre bom a gente se apresentar um pouquinho, né? Eu vou esperar para vocês aqui uma tela. Essa tela tem todas as informações sobre a nossa palestra, sobre a tendência do mercado tributário nacional e tudo mais. Estamos trabalhando aqui de forma extremamente orgânica aqui, né? Nosso trabalho é apenas apresentar para vocês essas informações. Então, mediante o desenvolvimento da nossa reunião, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguém quiser indagar alguma situação, será uma satisfação colaborar com vocês. Perfeito? Meu nome é Matheus Rodrigues, sou proprietário de uma contabilidade chamada MR Auditoria e Perícia Contábil. Atualmente somos 113 funcionários, trabalhamos em 24 estados. Sou mestre em Direito Tributário, sou pós-graduado em Controladoria e Gestão Financeira, pós-graduado em Auditoria e pós-graduado em Perícia Contábil também. Atuo em 24 estados com mais de 800 drogarias. Então, a gente tem drogarias aqui de todos os portes no escritório. Temos drogarias aí de 70 mil, 120 mil, 250 mil reais mensais, 1 milhão e até as drugstores de 2 milhões de reais. Trabalhamos com diversas redes, com empresas autônomas também. O nosso objetivo é levar a contabilidade segura e eficaz para todos os nossos clientes. E hoje fomos agraciados aí com o convite do Wendel Ribeiro, que é um excelente profissional, vem se destacando cada dia mais. Quero dizer aqui ao Wendel que a gente está bastante feliz e motivado em te apresentar o melhor aqui, tá bom, amigo? Pessoal, reforma tributária é um assunto que está aí tirando o sono de muito empresário, muitas pessoas não estão sabendo qual que é a real mudança, as reais adaptações que ele precisa fazer dentro da sua empresa, o que de fato vai impactar, né? E uma das situações mais relevantes que a gente precisa apresentar para vocês é que a reforma tributária ela vai acontecer de forma gradativa, né? Não vai mudar da água para o vinho, como diz aqui no nosso estado de Minas. Vai acontecer a mudança de forma gradativa, vai começar das grandes empresas, para as médias empresas, para as empresas de pequeno porte e, por fim, chegar nas microempresas. Esse período de adaptação ainda não foi totalmente definido. Em alguns momentos eles citam 6 anos, depois citaram 7, agora estão em 8 anos. Mas esse período que é o ápice da organização, que é o ápice dos alinhamentos, né? Isso aí vai chegar ali daqui 3 anos, 3, 4 anos, que será o ápice. A substituição completa dos tributos tradicionais para os novos tributos. Antes de acontecer essa circunstância, a gente vai viver dois cenários.
nós vamos precisar trabalhar com o cenário atual e também trabalhar com o novo cenário. Perante isso, antes de avançar para a reforma tributária no ápice da sua alteração, mudança e demais condutas, vamos falar um pouquinho do nosso cenário atual, que é o que vai mudar e fazer você economizar dinheiro a partir de amanhã, beleza? Veja bem, nós sabemos que uma das principais situações que nós precisamos ter em uma drogaria é o nosso famoso planejamento tributário. O planejamento tributário, pessoal, é uma ferramenta indispensável para a sua drogaria alcançar o sucesso. Porque independente de quanto que você fatura, se você não tem um planejamento tributário eficaz, seguro e transparente, você gera recolhimentos indevidos, você gera litígios fiscais e, consequentemente, você fica com fragilidade às exigências do legislador. Então, é muito importante você, dono de farmácia, interpretar o planejamento tributário coerente para sua drogaria. Qual que é o melhor caminho de recolher os impostos, né? Nós sabemos que no Brasil existe três tipos de regime tributário que predominam, né? O primeiro é o que mais obtém instituições hoje, que é do Simples Nacional. É um regime tributário simplificado, fácil de apurar. A grande maioria dos colegas contadores gostam de trabalhar nesse regime. Por quê? O próprio nome fala, Simples Nacional. Ele é simples de trabalhar, mas muitas vezes gera carga tributária elevada para você, contribuinte. Muitas vezes você, contribuinte, que acaba pagando a carga tributária elevada devido o colega contador não se atentar às mudanças que o sistema tributário nacional vem apresentando. Então, o Simples Nacional, resumidamente, era o seguinte: você faturou, você vai pagar X% de impostos, e quanto mais você fatura, maior vai ser a sua alíquota tributária, né? Porém, o Simples Nacional, ele não carece, ele não é só esse lado ruim da situação, ele também tem alguns benefícios e ainda assim alguns contadores não se atentam a esses benefícios. É importante a gente entender que esses benefícios que o Simples Nacional obtém, o primeiro dele, o mais famoso, é importante você anotar aí, que é a imunidade ou a isenção do recolhimento do GPS patronal na folha de pagamento, que ele representa 28% da folha de pagamento. Ô, gente, isso é muito importante e basicamente 5% dos empresários do Brasil sabem disso. E hoje vocês vão entrar nessa lista seleta aí, né? Então, veja só, as pessoas falam assim, o lucro real, a minha folha fica cara. No lucro presumido, minha folha fica cara. Vocês vão entender o porquê disso. Primeiro caminho que a gente precisa entender é a situação. No Brasil, todas as empresas são obrigadas a pagar 28,8% sobre a folha de pagamento. Tem 100 mil de folha de pagamento, tem que pagar R$ 28.800. Tem 10 mil de folha de pagamento, tem que pagar R$ 2.800 de impostos patronal. Porém, aqueles que estão na opção do Simples Nacional têm a imunidade desse recolhimento. Então, esse é um benefício do Simples Nacional. Ele está regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, né? Então, montei a empresa, sou obrigado a pagar. Transformei em Simples Nacional minha empresa, eu tenho uma isenção. Qual a isenção? A isenção do DARF patronal, que compreende aproximadamente 28,8%. Matheus, entendi da folha de pagamento, beleza. Mas como que funciona as tratativas do recolhimento do tributo? Embora você paga apenas uma guia no Simples Nacional, que é a nossa famosa DAS, né, Documento de Arrecadação do Simples, que vence todo dia 20, referente à movimentação do mês anterior, dentro dessa guia, você paga diversos tributos. Dentro dessa guia do Simples Nacional, você paga diversos tributos. E eu vou listar os 5 principais. Você paga PIS, COFINS, IRPJ, Contribuição Social e ICMS. Então, embora eu pague uma guia, dentro dessa guia estão 5 impostos internos dentro dessa guia. E isso é muito importante para você entender o que fazer para economizar. Nós sabemos, pessoal, que todos os medicamentos são monofásicos. Importante você escrever essa palavra. Monofásico. Monofásico vem de mono, apenas uma tributação. Quem paga o tributo é o industrializador. Toda a indústria farmacêutica paga o imposto PIS e COFINS por industrializar o medicamento e vender para nós farmacêuticos. Agora, nós que somos donos de farmácia, nós estamos revendendo esse produto.
Então, nós não estamos na primeira cadeia. Automaticamente, nós somos isentos de pagar PIS e COFINS sobre a venda do medicamento. E vocês lembram que eu expliquei que no DAS vem 5 impostos lá dentro? Desses 5, um é PIS e o outro é COFINS. Então, quer dizer que toda vez que você vende um medicamento, você está isento de recolher PIS e COFINS dentro do DAS. Vou dar um exemplo simples. Imagine que uma determinada empresa está com a alíquota de 10% no Simples Nacional. Tudo que ela vende, ela paga 10%, beleza? Porém, desses 10%, 2% representa cada um dos tributos. 2% para PIS, 2% para COFINS, 2% para ICMS, 2% para IRPJ e 2% da contribuição social. Somando dá 10%. Todo medicamento que você vender, você não paga 10%, você só paga 6%. Por quê? 2% de PIS e 2% de COFINS, você está isento. Isso é uma lei nacional. E muito colega contador não se atenta a isso. Quer um exemplo simples? Imagine que você vendeu, você vendeu 100 mil reais de medicamento, a sua alíquota é 10%, então logo você deveria pagar 10 mil reais. Porém, o seu contador vai lá, te passou a instrução, você fez o cadastro dos produtos corretamente e foi identificado que dos 100 mil reais de medicamento vendido, você só tem que pagar 6%, que é igual a 6 mil reais, porque os 4 mil reais, que seria 2 mil de PIS, 2 mil de COFINS, você está isento. Então, essa informação ela é muito importante para você. Então, quer ganhar dinheiro a partir de amanhã? Quer ganhar dinheiro a partir de agora? Primeira coisa que você precisa fazer é conferir se no seu sistema está cadastrado todos os seus medicamentos como monofásico, para que seja diferenciado a tributação de medicamentos para a tributação de vasilhas, utensílios e demais itens que compreendem dentro da sua farmácia. Então, o primeiro cenário que nós precisávamos entender era sobre isso, como que influencia o PIS e COFINS dentro do DAS, dentro da apuração do Simples Nacional. Tudo certo? Wendel, como é que tá aí a didática? Tá bacana? É mais ou menos nesse ritmo mesmo? Já tem alguma dúvida? Me fala. Matheus, a sua didática eu só lido com os melhores do Brasil. A sua didática, igual da minha parceira Karine Andrade, é a melhor do Brasil. Aqui tem uma dúvida aqui sim no chat, tá? A dúvida é a seguinte: ele está querendo saber, a Ana Lília quer saber se, se isso aí que você acabou de falar sobre o PIS e COFINS, a isenção, se é para todos os estados do Brasil. Ótima dúvida. Sim, o PIS e COFINS é um tributo nacional. Então, em todo o solo brasileiro se aplica a isenção dos produtos monofásicos na revenda. Agora, o produto ST, que envolve ICMS, que é um tributo estadual, em alguns estados, os medicamentos não são ST. Anotem eles aí. Quem está em Santa Catarina, quem está no Goiás, o medicamento ele é tributado em ICMS, mas não modifica nada do que foi explicado até o momento de PIS e COFINS. Vou dar um exemplo aqui, subiu o degrau. Já que nós falamos de PIS e COFINS, também vamos falar de ICMS dentro do DAS ainda, hein, gente? Para quem chegou agora, estou vendo que comentou o Clério, olha, imagine que a sua drogaria fatura 100 mil reais e a sua alíquota é de 10%. Então, quer dizer que toda vez que você vendeu 100 mil, você pagaria 10 mil reais de impostos, perfeito? Porém, você participou agora dessa live e está entendendo que o medicamento é um produto monofásico. O monofásico é um benefício no qual os revendedores dos medicamentos não pagam PIS e COFINS. Quem paga é apenas o industrializador. Então, logo a minha alíquota, que era de 10%, ela vai cair para 6%. Então, se você tem essa instrução, você vai vender 100 mil e vai pagar 6 mil de impostos. Se o seu contador não tem essa instrução, você vai vender 100 mil e vai pagar 10 mil de impostos. No final do ano, você vai ter 48 mil de prejuízo, perfeito? Porque 4 mil vezes 12 é 48 mil. Aí, 48 mil ajuda todo mundo num período de crise como estamos no Brasil. Quando se fala de ICMS, o ICMS é um tributo estadual. Então, todo estado tem o direito de tributar da forma que ele acha conveniente, através dos regulamentos do ICMS. Quando falamos de Santa Catarina e Goiás, o medicamento é tributado. O que quer dizer? A pessoa compra o produto e, quando vender, ela vai estar pagando o ICMS dentro do DAS, que já está representado em 2% que nós citamos.
Agora, os demais estados, o medicamento ele não é tributado, pessoal. Ele é chamado de medicamento sob ST. Então, quando você vende um produto ST, que é chamado de substituição tributária, você não paga ICMS sobre a venda. Então, quem não é de Santa Catarina e o seu contador também está instruído, ao invés de você pagar 10% no nosso exemplo hipotético, você vai pagar apenas 4%, porque 2% que é de ICMS você também não paga. Olha que interessante, a minha mão tem 5 tributos: PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e ICMS. Eu já sei que, se eu estou em Santa Catarina, eu tenho o benefício de não pagar PIS e COFINS. Então, eu vendi 100 mil, em vez de pagar 10%, eu vou pagar só 6%. Por quê? Eu tenho que pagar IRPJ, contribuição social e ICMS no estado de Santa Catarina e Goiás. Acabou. Agora, se eu não sou de Santa Catarina e nem Goiás, eu vou vender 100 mil e vou pagar só 4%, pessoal, que é referente a imposto de renda e contribuição social, porque eu estou isento de pagar o ICMS, estou isento de pagar PIS, estou isento de pagar COFINS. Então, anotem essa informação, porque ela é de extrema relevância para você. Quer uma metodologia para reduzir o tributo de forma direta e de forma legal a partir de hoje? Já chama aí o seu setor fiscal, certo? Setor fiscal, eu quero que você me passe aqui a lista de todos os meus medicamentos, se eles estão como substituição tributária e se eles estão como monofásico. E eu quero também que você pede o contador para me provar se todas as vendas que eu fiz nesse mês, ele considerou a venda monofásica e a venda de substituição tributária. Para que, em vez de eu pagasse 10% de alíquota, no nosso exemplo hipotético, eu pagaria apenas 4%, pessoal. Então, nós estamos falando de um exemplo simples e básico de 6 mil de economia por mês. Aí nossa economia já foi para 72 mil reais, se você não estiver em Santa Catarina e no estado do Goiás. Beleza? Agora eu vou passar para vocês aqui rapidamente o que é o lucro presumido, o que é o lucro real, e já vou mostrar a vocês uma comparação direta de Simples Nacional para lucro presumido e para lucro real, conforme o INDE pediu, beleza? Beber muita água aqui, não tô de ressaca não, viu? É porque hoje o dia foi interessante. A gente já fez aqui uma média de 14 reuniões só na parte da manhã. E, e aqui no a contabilidade ela demanda muitas palavras, então tem que estar com as cordas vocais lubrificadas, beleza? Então, pessoal, é sempre bom deixar bem claro isso aí, né? Veja bem que interessante. Lucro presumido, gente. O que é o lucro presumido? Como é que ele funciona, né? O lucro presumido, pessoal, ele é um recolhimento do imposto de forma separada. Vocês lembram que eu citei que no Simples Nacional é apenas uma guia que tem 5 impostos ocultos? Já quando se trata do lucro presumido, as 5 guias elas não são ocultas, elas são guias individualizadas. Então você vai pagar uma guia de PIS, você vai pagar uma guia de COFINS, você vai pagar uma guia de imposto de renda, uma guia de contribuição social e uma guia de ICMS de forma separada. E o PIS e COFINS, assim como o imposto de renda e a contribuição social, quando se fala de lucro presumido, as alíquotas são fixas, pessoal. Então você vende a mercadoria e você vai pagar um valor fixo de alíquota. Já o Simples Nacional diferencia do lucro presumido, porque no Simples, quanto mais você vende, mais você vai pagar. Quanto mais você vendeu, maior será a sua alíquota. No lucro presumido, se você vendeu R$ 1.000 ou vendeu 250 mil reais, a sua alíquota vai ser a mesma, ela será inalterável. Essa é a primeira diferença de lucro presumido para simples. Outra diferença que nós temos é que no lucro presumido, você não tem a isenção dos 28,8 sobre a folha de pagamento. E já lá no Simples Nacional você tem. Olha que interessante. Suponhamos que uma determinada drogaria tem R$ 10.000 de folha de pagamento no lucro presumido. Ela vai pagar R$ 2.800 de DARF previdenciária a título de INSS patronal. Se você tem R$ 10.000 de funcionários na empresa do Simples Nacional, você não vai pagar R$ 2.800, porque a empresa do Simples ela tem imunidade do recolhimento patronal. Então, gente, logicamente é mais vantagem você ter funcionários nas empresas do Simples Nacional, ao invés do lucro presumido, beleza? Agora vamos fazer uma comparação aqui de como que seria uma carga tributária para quem está comercializando o produto como Simples Nacional e
a carga tributária para quem está comercializando produto no título de lucro presumido. Olha que interessante aqui, ó. Imagine que uma determinada empresa vendeu de 0 a 120 mil reais, certo? Se ele vendeu de 0 a 120 mil reais, ele pagaria de Simples Nacional 5.400. Mas no lucro presumido ele pagaria 3.600. Já ficou interessante. Imagine que uma empresa pagou aqui, teve vendas, né, de 120 mil, de 250 mil, desculpa, pessoal. Vamos lá, Simples Nacional, né? Ela vendeu 250 mil, pagaria uma média de 16.250 de Simples. No lucro presumido, pagaria 9.250. Se uma empresa vendeu 500 mil reais no Simples Nacional, vai pagar uma média de 45 mil reais, pessoal, por mês. No lucro presumido, ela vai pagar apenas 25 mil. Olha que interessante. Isso é muito importante, né? Agora, a partir de 500 mil reais, já não se encaixa como Simples Nacional, porque o seu limite iria estourar no Simples e você seria automaticamente excluído do Simples Nacional. E aí, aqui eu fiz. Imagina que você vendeu R$ 1 milhão, você pagaria 69 mil no lucro presumido. Você vender 2 milhões de reais, vai pagar uma média de 150 mil reais mensais nos impostos do lucro presumido. Agora eu vou explicar como que funciona a apuração do lucro presumido, beleza? Importante a gente entender da seguinte situação. Você vendeu a mercadoria como lucro presumido. Aí é feito o SPED de PIS e COFINS e também é feito o SPED de ICMS. Isso é muito importante, gente. É isso que vai fazer você economizar impostos. Quando você vende a mercadoria, gera o cupom fiscal. Esse cupom fiscal ele é mensalmente transformado em um SPED de ICMS, um SPED de PIS e COFINS. E nesse SPED que vai demonstrar se a mercadoria era isenta ou tributada. Como eu expliquei a vocês, todo medicamento ele é o quê? Monofásico, então ele não é tributado em PIS e COFINS, mas ele é tributado em imposto de renda e contribuição social. Então, basicamente, essa comparação já foi considerando que as vendas se tratam de medicamentos, beleza, pessoal? Nós estamos falando aqui de medicamentos e não de brinquedos, bombonieres, vasilhas, prestobarba, absorvente, fralda. Nós não estamos falando de produtos complementares na farmácia. Nós estamos falando exclusivamente de medicamentos. Essa aqui seria uma análise real da diferença de lucro presumido para Simples Nacional, beleza? Agora eu vou falar do famoso lucro real, gente. O que é o lucro real? Como é que ele funciona? Quais são as principais qualidades de trabalhar como lucro real? Então, o Simples Nacional e o lucro presumido não tem relevância o seu valor de compra, não tem relevância as suas despesas, porque o seu imposto é pago único e exclusivo sobre o seu total de vendas. A diferença é que no lucro presumido a sua alíquota é fixada e no Simples Nacional a sua alíquota oscila conforme você fatura. Simples e fácil a diferença de presumido para simples. Já no lucro real, pessoal, existe uma grande diferença, porque todas as despesas que você tem no lucro real é dedutível 24%. E você paga o imposto apenas sobre o lucro. Por isso que o enquadramento chama-se de lucro real. Então, veja bem, uma determinada instituição teve 100 mil de vendas, só que ela teve 90 mil de custos e despesas. Ela vai pagar o imposto só em cima de 10 mil reais. Uma empresa teve 1 milhão de reais de vendas, mas teve 950 mil de custos e despesas. Ela vai pagar impostos sobre o lucro só de 50 mil reais. Já no lucro presumido, se você... outro exemplo, né? Continuando aqui, se você teve 1 milhão e 500 mil de venda no lucro real e você teve custos e despesas de 1 milhão e 600, você ficou no prejuízo, você não paga imposto, porque você só paga o imposto sobre o lucro. Isso é muito importante, pessoal. Agora, no lucro presumido, por exemplo, uma empresa teve faturamento de 1 milhão e 500 no lucro real, custos de 1 milhão e 600, custos e despesas, né? Então, ela não vai pagar imposto, porque a base de cálculo ficou negativa, ela só paga imposto sobre o lucro. Mas se a empresa está no lucro presumido, teve 1 milhão e 500 de venda, teve 1 milhão e 600 de despesa, está com prejuízo de 100 mil, ela vai pagar imposto do mesmo jeito em cima de 1 milhão e 500. Porque a diferença do lucro real para o presumido é justamente isso. O lucro real, você paga o imposto sobre o lucro real apresentado.
E no lucro presumido, ele é estimado uma lucratividade. Você abre mão da sua realidade, você abre mão do real para você pagar o imposto sobre uma estimativa. Então, naturalmente, para os contadores, é mais fácil trabalhar com Simples Nacional, é mais fácil trabalhar com lucro presumido, porque você não tem a necessidade de obter a documentação completa da empresa para fins de apurar os impostos sobre venda, porque você faturou, vai pagar o tributo. Já no lucro real, o contador ele tem que ser mais próximo do cliente, ele tem que ser mais atencioso com o contribuinte, ele tem que ligar para o contribuinte, ele tem que explicar ao contribuinte que todas as despesas operacionais têm que enviar para a empresa, porque quanto mais mais despesas a empresa tem, menos impostos ela vai pagar. E aqui eu vou apresentar para vocês uma simulação de como é uma empresa no Simples Nacional e no lucro real, certo? E essa diferença, como que funciona, né? Olha que interessante aqui, gente, ó. Pessoal, anota esse número aí, ó. 120 mil reais. Anota esse número. Toda drogaria que fatura igual ou superior 120 mil reais, ela já tem que fazer planejamento tributário para sair fora do Simples. Não escute o seu contador. Ó. Primeira coisa, eu não te conheço, eu não sei quanto você fatura, não é o objetivo da live aqui. O objetivo é levar para você conhecimento técnico tributário. E falar a verdade. Para o contador, quanto mais no Simples você fica, melhor, porque ele vai apurar a sua empresa no máximo com 2 dias de trabalho. Já no lucro real, ele vai demorar pelo menos 7, 8 dias para trabalhar a sua empresa, certo? Então, ele tem um déficit aí de 6 dias, quase uma semana a mais. Então, quanto mais empresa no lucro real, mais gente, mais mão de obra, mais qualificação ele tem que ter. Então, para ele, é ruim. Para ele, o melhor cenário é o seguinte, te amedrontar. Não vai para o lucro real, não. Receita Federal vai bater na sua porta. Vai no lucro real, não. Seu Simples Nacional vai ficar, sua folha de pagamento vai ficar muito cara. O lucro real é só para grande empresa. Você não vai dar conta de trabalhar com lucro real porque você ainda é pequeno. Tudo isso aí é mitologia, pessoal. Porque para ele é melhor manter você no Simples, ele recebendo o honorário dele, você excruciando, esvaziando seu bolso e tá tudo certo. Porque o lucro não é o lucro dele que está acabando, né? Então, assim, pedir para você anotar 120 mil, porque todo mundo que tem acima de 120 mil reais precisa fazer planejamento tributário, que já é indicado o lucro real. Olha nesse quadro aqui, pessoal, que interessante, olha. Veja bem que interessante. Imagine que a sua empresa faturou 120 mil reais. Se você está no Simples, você vai pagar 5.400 aproximadamente. Lucro real, exatos, R$ 1.800. Se você fatura 250 mil reais no Simples, você vai pagar 16.250 em média. Lucro real, 3.750. Se você está faturando 500 mil reais, e aí você está pagando aqui uma média de 45 mil no Simples, lucro real, gente, 9.500 reais. Então, 500 mil reais por mês de faturamento, você consegue economizar 35.500 reais por mês trabalhando no lucro real. E aí, seu contador quer te deixar aqui, ó, porque para ele é mais fácil trabalhar. Né? Agora, veja só que interessante. Vamos comparar o lucro real com o presumido? Matheus, você falou do real, falou do simples. Me explica melhor aí. Por que o lucro real e o simples seria a diferença de um para o outro? Olha que interessante. Uma empresa que fatura até 120 mil, como lucro presumido, vai pagar 3.600. Aí, como lucro real, você vai pagar aqui exatamente R$ 1.800. Se você tem faturamento de 250 mil reais, presumido 9.250, lucro real 3.750, economia de 5.500. E aí eu vou pular logo para a economia, né, para a gente não ficar muito chato. Então veja bem, faturou 500 mil reais, lucro real você vai economizar 15 mil, pessoal. Você que fatura aí 1 milhão por mês, está no lucro presumido, você está pagando 70 mil reais em média por mês. Lucro real você pagaria 19. Você está perdendo 50 mil por mês. 600 mil no ano. 10 anos é 6 milhões de reais. Se você está 10 anos assim, você rasgou 6 milhões de reais, a culpa é do seu contador, viu? Eu ia bater na porta dele amanhã e ia conversar com ele melhor. Olha que interessante aqui, ó. Vendi 2 milhões de reais, gente. Paguei 150 mil no presumido. Se tivesse no real, pagaria 42. Matheus, eu não vendo 2 milhões por mês. Amigo, transforma isso aqui em ano.
Fácil demais. Se eu não faturo 2 milhões por mês, eu faturei no ano. Eu paguei 150 mil no presumido. Se eu tivesse no real, eu pagaria 42. Você rasgou só 108 mil por ano. Só isso, né? 10 mil por mês em média. É uma loucura essa diferença. Então, o que, que eu quero chamar a atenção para vocês entenderem? Por que, que o lucro real gera esse tipo de economia? Por que, que você consegue economizar? Porque no lucro real você tem a dedutibilidade fiscal de forma 100% legal em cima das suas operações. Porque o lucro real ele é propício para drogarias e supermercados, gente. Mas aqui o nosso foco é drogaria. Mas o regime do lucro real ele é totalmente propício e harmônico para a realidade das drogarias e do supermercado. Você não precisa inventar números, você não precisa inventar despesa, você só precisa trabalhar a sua realidade que você vai pagar esses impostos, certo? Interessante aqui, quando você está no lucro real, você paga os 5 impostos de forma diferente. E eu vou ensiná-los aqui rapidamente aqui para abrir para perguntas, que eu acredito que muita gente tem perguntas aí e tal. Nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, viu? Wendel, inclusive, eu consegui aqui com minha secretária prolongar um pouquinho o nosso período. Então, em vez de acabar 3 horas, eu tenho condição de acabar 3h30. Beleza, amigo? Olha que interessante aqui. Se caber, aí dentro da sua live também, viu? Se não for complicar para você, beleza? Gente, nós pagamos os tributos, né? E sabemos que o ICMS é um tributo estadual. Existe isso aqui vale ouro, viu? Isso aqui é para você ganhar dinheiro. Quem é do lucro presumido ou do lucro real, quando for comprar mercadorias que não são sujeitas ao regime de substituição tributária, você precisa conferir se o seu fornecedor é do Simples Nacional ou não. Por quê? Se o seu contador nunca te falou isso, eu acho que ele não é um dos seus melhores amigos. Olha que interessante. Na legislação brasileira, você só pode aproveitar o crédito no máximo ao total do débito do seu fornecedor. Isso é lei. Ou seja, quem é do Simples Nacional, vocês lembram que eu expliquei que ele paga 5 impostos dentro do Simples? E que no nosso exemplo, 2% representava ICMS? Vocês lembram disso, né? Então, imagine que você é do lucro real ou do presumido e que você está aqui no nosso estado de Minas, nosso maravilhoso estado. E aí, toda mercadoria tributada, quando você compra a mercadoria, você aproveita o crédito. Quando você vende a mercadoria, gera o débito da mercadoria, perfeito? Então, olha que interessante. Eu fiz uma compra de 100 mil reais de um produto tributado, sei lá, tá chegando Natal, né? Suponhamos que você vai vender brinquedos aí na sua drogaria, vai vender aí brinquedos, vasilhas, né? Um exemplo hipotético, tá chegando aí também época escolar, então também vai ter material escolar aí. Tudo isso aí é tributado aqui no estado de Minas como exemplo hipotético. Aí você foi lá e comprou 100 mil reais de mercadorias tributadas. Se o seu fornecedor é não optante pelo Simples, você vai aproveitar 18% de crédito. Então, comprei 100 mil, tive 18 mil de crédito tributário. Aí você foi lá e está fazendo uma ação, que o Windows está te ensinando a fazer uma ação aí, tudo, aquele produto do Chama. Aí você foi lá e vendeu pelos mesmos 18, pelos mesmos 100 mil. Comprei por 100, vendi por 100, só para chamar a gente na minha drogaria. E você é do lucro real. Então você comprou por 100 mil, teve 18 mil de crédito, vendeu por 100 mil, teve 18 mil de débito, você não teve lucro, você não paga o imposto. Sua drogaria encheu do mesmo jeito, você conseguiu atrair. Beleza. Agora, se você está comprando de um fornecedor que é optante pelo Simples Nacional, você não tem direito de aproveitar 18 mil de crédito. Você só pode aproveitar 2%. Então, você comprou 100 mil, aproveitou 2 mil de crédito, vendeu pelos mesmos 100 mil, aí você teve 18 mil de débito. 18 mil de débito menos 2 mil de crédito é igual uma guia de 16 mil reais. Olha o seu prejuízo aí. Então, essa instrução também é para você ganhar dinheiro a partir de amanhã. Vai comprar algum produto que ele é tributado em ICMS, o seu fornecedor não pode ser do Simples, porque você aproveita um crédito reduzido. Por falar lucro real e Simples Nacional também, as diferenças, né? É sempre bom a gente ter outro entendimento sobre essas ações. Você comprou, suponhamos que leite em pó aí, né, gente? Comprou leite em pó, vamos fazer uma ação aí na nossa drogaria e tal. Aí você foi lá e comprou 10 mil reais de leite em pó e vendeu pelos mesmos 10 mil. Se você é lucro real, você não vai pagar imposto. Pronto, acabou. Comprei por 10 mil, vendi por 10 mil, não vou pagar imposto. Se você é do Simples Nacional, comprou por 10 mil,
vendeu por 10 mil, sua alíquota é 10%, você vai pagar R$ 1.000 de simples. Então, o lucro real já está na frente. Se você é do presumido, comprou por 10 mil, vendeu por 10 mil e a sua alíquota é 5%. Você vai pagar R$ 500. Nessa hipótese, só o lucro real saiu ganhando. Então, um princípio para você economizar imposto em ICMS é conferir seu fornecedor, se ele é do Simples, se não é, se a tributação está coerente ou não. Beleza? PIS e COFINS, pessoal, nós explicamos aqui, né, sobre o princípio de não cumulatividade e tudo mais. Agora eu vou explicar a vocês aqui de forma rápida algumas situações que são relevantes para a gente aqui no requisito tomada de decisão que toda drogaria precisa ter, certo? Gente, toda drogaria perde algum produto de alguma forma. Todo produto que perde, você tem que emitir a nota fiscal com o CFOP 5927. O 5927 significa baixa de estoque decorrente de perda. Automaticamente você vai abater no seu tributo 24% no lucro real. Isso é fundamental para você. E o que é a perda do produto? É porque ele venceu, porque ele caiu e quebrou, porque ele ficou exposto fora da geladeira e deveria ficar na geladeira e não está pronto para o uso. Algo assim do tipo. Tudo aquilo que não deixa a comercialização do produto ser aplicada com eficiência, ela é passiva da nota fiscal de perda. Você quer ver outra coisa que acontece em drogaria todo dia? Nós que somos dono de drogaria, sou o dono da drogaria, estou precisando comprar remédio, eu vou pegar na minha própria drogaria, né, gente? Você não vai pegar lá na drogaria do concorrente, por favor, né? Então você vai pegar na sua própria drogaria. Seus funcionários, sempre tem uma caixinha ali, entre aspas, de primeiro socorro, não sei, algo ali que é de última hora para pegar. Todo o produto que você, que é dono de drogaria, retira da drogaria para usar dentro da própria drogaria ou para uso seu proprietário, você tem que emitir uma nota com o CFOP 5557, que significa transferência para consumo. Isso aí vai bater no seu imposto 24%. Isso daí vai ajudar você a deixar seu estoque correto, vai bater no seu imposto e você não vai ter uma conduta errada. Normalmente nas lives, muitas pessoas erram, vai falar assim, vou pegar o medicamento para mim, emite o cupom fiscal para ele mesmo. Aí você está gerando imposto para você pagar de algo que não foi venda, porque não existe a venda de você para você mesmo. Não existe uma transação comercial da sua empresa para você, porque você nunca vai se processar, entendeu? É impossível você ser réu e vítima ao mesmo tempo. É impossível você ser o comprador e o vendedor ao mesmo tempo. Para resolver esse dilema, existe a nota fiscal de transferência para uso e consumo. E outra situação que acontece muito é a gente bonificar pessoas, né? Vou dar um presente para a sogra, vou dar um presente para o maridão, vou dar um presente para a esposa. Você que vai presentear alguém, o filho, a filha, até mesmo os colaboradores, né? Que eles também merecem. Você que vai presentear alguém e o produto está dentro da sua drogaria, você emite a nota fiscal 5910, amigo. Vai abater no seu imposto em 24% também. Você não pode pegar o presente e entregar simplesmente. Você tem que pegar o benefício tributário, que é seu direito, e que muitas vezes você não aproveita, né? Seguindo essa linha de raciocínio, para falar um pouquinho da reforma aqui, de forma imediata, e eu precisava passar essa introdução para vocês, que a gente já vai abrir o espaço para pergunta. É o seguinte, toda empresa no Brasil vai iniciar as primeiras tratativas da reforma a partir do dia 1/1 de 2026, certo? E aí, nessa situação, pessoal, primeira coisa que vai mudar é a gente pagar um imposto chamado CBS. E também a gente vai pagar um imposto chamado IBS. Como é que vai funcionar? Vocês lembram que eu expliquei a vocês que o PIS e COFINS, os medicamentos são monofásicos? Ou seja, quem revende não paga? Lembram disso, né? Por favor, expliquei aqui direitinho, com calma. Então, toda venda do medicamento, independente do seu estado, o produto é monofásico. Por que ele é monofásico? Porque ele é um tributo nacional e não estadual. Com essa situação, nós temos vantagens, um benefício tributário de não pagar PIS e COFINS sobre a venda de medicamento. Porém, essa legislação não vai ser continuada com a reforma tributária, porque não vai mais existir o imposto PIS e COFINS e vai passar a existir o imposto CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços.
e automaticamente nós seremos tributados sobre a venda dos medicamentos. Está aí uma péssima notícia para nós que somos de drogaria. Então, veja bem, até 31 de dezembro de 2025, as minhas vendas dos produtos são monofásicos. Eu não pago PIS e COFINS. Quem paga é só o industrializador. A partir de janeiro de 2026, a minha empresa estará sujeita a pagar o CBS, automaticamente não alcança a imunidade e eu vou ter que pagar CBS. Olha que interessante. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, quando for extinto totalmente o PIS e COFINS, também vai ser extinto os benefícios e vai ficar só a obrigação do CBS. Outra coisa que vai ser substituída é o nosso imposto, o nosso famoso, querido e campeão de diligências fiscais, que é o ICMS. O ICMS e o ISS-QN serão substituídos por um imposto chamado IBS. Então, o ICMS e o ISS-QN será substituído pelo IBS, que significa Imposto sobre Bens e Serviços. Já o PIS, o COFINS, serão substituídos por um tributo chamado CBS, que significa Contribuições de Bens e Serviços. Então, com essas três modificações diretas, né, nós seremos tributados a maior com os nossos produtos de drogaria. E tudo isso aí vai vir numa guia chamada IVA Duo. Por que IVA Duo? Porque ele vem tanto para a CBS como também para IBS. Beleza? Mais uma situação aqui para a gente falar, relevância para a farmácia, é o que eu já adiantei para vocês, né? Hoje os produtos são ST, você não paga ICMS sobre venda, os produtos são monofásicos, você não paga PIS e COFINS sobre vendas dos medicamentos, e com a implantação do novo tributo você vai pagar. Isso aí vai acontecer o quê, pessoal? Uma elevação na carga tributária das drogarias, nós vamos ter que mexer corretamente no nosso preço de venda, nós vamos ter que mexer corretamente nas nossas obrigações acessórias, tudo isso aí, beleza? A alíquota do CBS, quem quiser anotar, certo? É 8,8% a alíquota do CBS, beleza? Então, veja bem o que está acontecendo aqui, para resumir. Eu vendo hoje medicamento, eu não pago PIS e COFINS. Pronto, acabou. Quando eu entrar na reforma tributária, eu vou vender o medicamento e vou pagar o CBS, que é igual a 8,8%, beleza? Aqui é o nosso período de implantação, pessoal. Como é que vai funcionar? Que eu vou explicar isso aqui. A reforma prevê uma transição de 8 anos, aí já está em 8 anos, estou falando que vocês todo dia muda. Então, olha você ver, isso aqui foi atualizado agora, viu? Criado um cenário de dupla tributação e complexidade operacional sem precedentes. De 2026 a 28, os tributos antigos e novos coexistem. Ou seja, nós vamos pagar CBS, IBS, vai continuar pagando ICMS, PIS e COFINS. Antes de eu pular aqui, de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028, você vai continuar vendendo seu medicamento como monofásico, como ST, normalmente, 26, 27 e 28, certo? E você vai ser obrigado a pagar 1,1 de CBS. Aí esse aí, você anotar a ordem cronológica, certo? Para ficar fácil o entendimento aqui, gente. 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028, não vai mudar o PIS, COFINS e o ICMS. Eles vão continuar existindo, a carga tributária será a mesma, beleza? Porém, além de você ter as declarações acessórias de PIS, COFINS e ICMS, vai existir uma nova obrigação acessória, que é a do CBS e a do IBS. E aí, as empresas vão pagar 1,1 referente a esses tributos de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028. Quando chegar o ano de 2029 até o ano de 2033, vai acontecer a redução gradativa desses tributos de PIS, COFINS e ICMS e vai começar a introduzir os tributos CBS de forma definitiva. Janeiro de 2033, acaba-se totalmente o PIS, o COFINS, o ICMS e vai passar a existir só o CBS e o IBS. Matheus, resume para mim? Janeiro de 26 a 31 de dezembro de 2028, você vai ter a sua imunidade preservada do PIS e COFINS, porque o produto é monofásico, vai manter os seus direitos do OST, porém, você tem que pagar 1,1 de CBS e IBS, beleza? Aí você vai pagar por mês, janeiro, fevereiro, março,
normalmente a contabilidade vai gerar para você a guia e vai te enviar. Quando chegar em janeiro de 2029, vai reduzir de forma gradativa, que ainda não foi homologada e apresentada a forma. Mas normalmente é assim, olha, 30% da receita vai ser diretamente CBS, 70% vai ser PIS e COFINS. Normalmente é assim, ou 10%, 40%, eles vão definir, certo? Mas isso é em 29, que vai de fato apertar seu bolso. O ano de 2026, 27 e 28, nós estaremos no período transacional inicial, no qual vai ter as mesmas prerrogativas de PIS e COFINS de forma intacta, porém adicionado 1,1 das alíquotas de CBS. Matheus, você me garante que essa alíquota não vai mudar? É impossível a gente garantir isso, né? Porque hoje é 1,1, pode ser que semana que vem, para o ano 2027, vire 5,5, de forma gradativa. Nosso governo é assim, nós sabemos, hoje pode, amanhã já não pode mais. Então, infelizmente, nós podemos falar só, ainda bem que está sendo gravado, tudo aquilo que está atualizado até o dia 30 de 10 de 2025, pessoal. O que acontecer amanhã, eu não me responsabilizo mais, beleza? Essas mudanças estão dessa forma. Pessoal, seguindo a nossa linha de raciocínio, nós entendemos a alta complexidade do período de transação. Então, você precisa aí de uma contabilidade segura, eficaz, tá por dentro das mudanças, tá te ligando, tá te acompanhando, tá apresentando para vocês as tendências mercadológicas, né? Você vai precisar aí de um setor administrativo qualificado, você vai precisar aí de mentoria, tudo isso aí para atravessar um momento difícil. Vou explicar uma coisa bem simples para vocês. Em momentos de crise, uns choram, outros vendem lenço. Em momentos de crise, uns falem, outros crescem. Em momentos de crise, um fecha a porta, outro abre filial. O que vai diferenciar o que vai crescer e o que vai diminuir são as atitudes que eles têm durante a crise. A crise ela sempre vai existir para todo mundo em qualquer momento. Cada um tem sua própria crise, mas existem as crises políticas, que é as políticas externas, como é o caso da nossa reforma tributária, que afeta todo mundo. E nesse momento, você precisa estar estruturado, preparado para vencer. E vou te falar um negócio. Sabemos que drogaria a gente ganha em centavos. Não é isso, gente? Em centavos que a gente ganha na drogaria. Então, quanto mais eficiente você for na reforma, mais centavos você vai ganhar ou deixar de gastar. Isso é muito importante para a gente entender, né? Impacto direto nas farmácias, né? O recolhimento do CBS, o aumento da carga tributária, aspecto jurídico e segurança contábil. A insegurança jurídica, ela já existe, vai continuar existindo, fique tranquilo, ela não está acabando, muito pelo contrário, vai ficar ainda maior. Você vai, chegou a 31 de dezembro de 25 com crédito PIS/COFINS, vai chegar em janeiro de 26. Esse crédito vai poder ser abatido no CBS, não vai? Eles ainda não falaram nada, então você vai permanecer com seu crédito bonitinho e vai pagar 1,1 de CBS por seu novo tributo, sua nova exigência, né? As contabilidades, pessoal, bem como o software, né? O pessoal de software são poucos que estão preocupados, viu? Mas a responsabilidade civil sobre eles ainda é grande. O pessoal de software precisa entender que vai acontecer muito a dupla apuração, beleza? Então vai acontecer a dupla apuração. Todos nós teremos que ter uma apuração, tanto do tributo antigo como do tributo novo. Os custos vão ficar elevados, vão ter um período aí complicado, né? Quem tiver caixa, segura, preserve os seus investimentos, saiba o que vai fazer. Pode ficar tranquilo que tudo isso aí vai passar, mas você precisa ter esses aspectos. Os riscos fiscais serão grandes, né? A tendência de litígios jurídicos serão absurdos, porque você terá uma série de mecanismos a serem adotados dentro da sua própria empresa. Vai ter momento que você vai pagar CBS, vai ter momento que você vai pagar PIS e COFINS. No ano de 2026, você vai ter uma atribuição de alta carga, por quê? Você vai pagar PIS, COFINS e CMS durante todo o mês e ainda vai pagar 1,1 de CBS. Então, você vai trabalhar de forma, ao mesmo tempo, com o sistema antigo e o sistema novo, né? As precificações precisam ter atenção, por isso vai ser muito importante mentorias, consultorias, cursos e adaptações, porque a sua precificação ela vai ter que ser diferenciada, beleza? E uma frase motivacional que não pode faltar, né, gente? Olha, não veja a transição da reforma tributária como um obstáculo, mas sim como uma chance
de revolucionar a gestão da sua drogaria, da sua farmácia, beleza? Então, pessoal, basicamente era isso o contexto que nós tínhamos para apresentar para vocês sobre a reforma tributária, sobre todos os mecanismos que compreendemos aqui, as questões das empresas, né? As maiores relevâncias que surgem aí para a gente. E aí, agora, eu quero ver com vocês a seguinte situação, né? Quem tiver dúvida, pode perguntar, que vai ser uma satisfação a gente Eu responder tenho, todas as dúvidas. eu já vou pular aqui na frente aqui, tá bom? Oi? Pode falar. Boa tarde, meu nome é Joerli. Boa Eu tarde, tudo sou bem, amigo? tudo bem, meu nobre. Sou da Paraíba, né? Certo. Certo? Então, assim, a minha dúvida inicial, tem uma drogaria recém-inaugurada, né? E geralmente, quando os faturamentos previstos, porque quando você vai abrir, você prepara o plano de negócio, né? E tem o faturamento previsto, né? Eles falam que até 60 mil ainda é indicado permanecer no Simples Nacional. Mas o que você me diz aí? A questão de drogaria, a partir de 120 mil, precisa ser feito um planejamento tributário, certo? A partir de. Ô, pessoal, a gente está compartilhando para vocês aqui os nossos contatos, a questão nossa do Instagram, tá bom? Vocês podem ficar à vontade aí, a gente tem o contato, tem tudo para vocês aí. Gente, veja bem, a partir de 120 mil reais, não é interessante você estar como Simples Nacional. Aí você precisa fazer um planejamento tributário para ver a viabilidade. Se você sai do Simples e vira lucro real, ou se você sai do Simples e vira lucro presumido. Nunca é vantagem você ficar no Simples Nacional com faturamento superior a 120, 150, 170 mil reais, beleza? Maravilha. Matheus, eu vou conduzir aqui as perguntas para a gente aproveitar o seu tempo, né? Tenho certeza que está todo mundo com a cabeça fervendo aí. Isso aqui era live para durar umas 4 horas, né? Porque realmente é muito conhecimento disponível. Então, vamos tentar otimizar. Quem quiser mandar no chat, manda aqui para a gente ganhar tempo. Ó, vou na ordem aqui. Ana Nília perguntou, né, se essa sua apresentação vale para todos os estados do Brasil. Você já falou lá no início, né, até apresentou as diferenças entre Santa Catarina e Goiás, né, a questão do Simples Nacional, igual o Joel perguntou se valia para Paraíba, né, também vale, é a mesma coisa, é o Simples Nacional. É, é, deixa eu ver aqui. Hum, Gabriela pergunta o seguinte: quando você fala aí desses limites de faturamento, né, para mudar de, como é que é o nome? Fugiu da minha Regime, cabeça agora. Para mudar de regime, certo. a Gabriela pergunta o seguinte, ó, Matheus, esse faturamento conta a soma matriz mais filial, porque no Simples Nacional nós juntamos o faturamento das duas para pagar a guia. E no lucro presumido, como é que funciona? Ou no lucro real, não sei, entendeu? Ótima dúvida. E essa aí, na verdade, deveria ser até utilidade pública, né? Deveria ser anunciada aí no jornal como é que funciona. Assim, gente, ó, é muito importante a gente entender que a constituição de uma filial é a permissão da Receita Federal para você duplicar as atividades da matriz. Então, por isso que a raiz do CNPJ é o mesmo. Então, todos os tributos federais, eles são consolidados, todos os tributos sociais são consolidados, e assim as responsabilidades também são. Nunca vai existir uma matriz e filial com quadro de sócio diferente, com enquadramento tributário diferente, e as demonstrações contábeis, elas são consolidadas. Então, ótima observação, ótima informação, né? Então, funciona da seguinte forma: faturei 100 mil na matriz, 150 mil na filial. Qual que foi o meu faturamento consolidado? 250 mil. Isso aí vale para simples, para presumido, para real, para todas as atividades, para todos os enquadramentos tributários e todas as atividades, beleza? Esses limites nós fizemos em cima de um banco de dados de 800 contribuintes que nós temos. Então, a média de assertividade é 98%. Pode ser que a sua drogaria escape um pouco daqueles números ali, por você ter alguma particularidade, tipo assim, eu estou na orla de Porto Seguro,
Aí é onde eu não tenho nenhuma drogaria ao meu redor. Então sou eu que comando o meu mercado. Eu ponho o preço que eu quiser no Buscopan, ponho o preço que eu quiser no Senegripe. Então, os genéricos similares é eu que comando aqui. Aí você pode ter uma oscilação ali de 10, 12% no máximo, certo? Não vai fugir de 10, 12% daqueles números, porque as características de drogaria são favoráveis e é um banco de dados em cima de mais de 800 CNPJs e informações em cima disso. Show. O Cairon, ele perguntou o seguinte, eu creio que foi quando você estava falando, fazendo lá as comparações dos regimes, sabe? Ele escreveu aqui assim, ó, mas se foi em Santa Catarina, credita com 12% e debita com 17%. Eu vou ter que pagar a diferença? Não sei, eu não entendi bem, né? Eu Aí é contigo entendi. mesmo. É porque lá em Santa Catarina, Goiás, esses estados você aproveita o crédito do ICMS com a base reduzida, certo? Então, suponhamos, você comprou 100 mil reais, né? E aí, a alíquota é 17 interna, por exemplo. Aí, em vez de você aproveitar 17 mil reais de crédito, você só vai aproveitar 12 mil de crédito. Quando você vender, você vai ter um débito de 17% e vai confrontar o débito com o crédito, né? Agora, se ele comprar na mão de um fornecedor do Simples, nem os 12% ele aproveita. Vai aproveitar só 2%, igual eu expliquei, beleza? Comprei no fornecedor que é do Simples, 2%. Comprei de um fornecedor não optante pelo Simples, 12%. Vendi a mercadoria, independente para quem eu vendi, se foi pessoa física, se foi pessoa jurídica, se eu comprei de Simples ou não, a venda vai ser sempre os 17%. Isso aí vale para Santa Catarina, vale para Goiás também. Aí cada produto tem sua determinada alíquota, tem seu determinado procedimento que a gente tem que ser analisado caso a caso, né? Mas de forma genérica não, de forma geral, né? Podemos falar dessa forma, ou de forma sintética, seria isso aí a explicação. Show. O Rodolfo falou que o contador dele falou para ele que se ele sair do Simples, o governo vai entrar dentro da conta dele, ele não vai ter paz mais. Ai, ai, gente. Imagine só. Mas tem Difícil essa muita, tem história. muita mitologia sobre isso mesmo. Mas, Rodolfo, fique tranquilo, né? Aqui na contabilidade dessas 800 drogarias aqui, uma média de 600, 650 são... Ah, não, é umas 700 drogarias não optantes pelo Simples, viu? Drogaria que fica no Simples é quando você está começando, amigo. Você começou ali, sua expectativa de venda é 50 mil, 30, 80, 90. Com muito choro em dezembro, você chega em 100. Aí eu te aconselho ficar no Simples. Agora, se você está com 120, 140, 160, 180, com visão de crescimento, prosperidade, crescimento, desenvolvimento, aumento de lucratividade, mudar a sua vida, a vida de sua família, o Simples não serve para você. O Simples é uma enganação, pessoal. Simples, previdência pública e demais situações que a gente não vai entrar no nosso cenário, passa uma ilusão muito grande para nós, né? Aonde já se viu, quanto mais eu vendo, mais eu pago. Onde que já se viu, se eu vendo, tem prejuízo, eu pago. E o seu direito? Ele não está sendo preservado, né? Então, o regime menos injusto é o regime do lucro real. Todos são injustos, gente. Mas o menos injusto é o do lucro real. Eu só vou pagar se eu ter lucro. Se eu ter lucro, eu pago. Se eu não ter lucro, eu não pago. Beleza? Muito colega utiliza esse tipo de argumento, porque o lucro real ele é moroso, né? Igual eu falei, nós temos 113 funcionários. Vocês estão vendo aí o pessoal ali, todo mundo ali atrás, concentrado, trabalhando, né? Live assim o dia inteiro. Mas para entregar uma performance de serviço, porque realmente é complexo, o arquivo de PIS/COFINS, o arquivo de CMS, as obrigações acessórios, tudo isso aí, né? Espero ter respondido essa aí, Windy. Vamos lá para a próxima. Sim, aqui é o Bruno e algumas outras pessoas também levantaram aqui a questão, né, de que no lucro real, a nossa carga tributária aí sobre o pessoal, ela aumenta, né? Então, acho que aquelas comparações que você fez lá, eu não sei se levou isso em conta, mas apesar disso, mesmo se não tiver levado, né, deixar o pessoal ciente de que mesmo com aquela tributação maior no pessoal, que ainda vale a pena mudar para o lucro real quando a faixa de faturamento
já ultrapassa os 120, né? Isso mesmo. A gente tem aqui uma comparação aqui, deixa eu só espelhar para a gente aqui, interagir sobre isso. Olha que bacana, vamos lá. Quem tiver com a calculadora aí vai ficar fácil. Então, eu vou jogar aqui um Excel aqui, já que nós estamos ao vivo. Vocês não vão importar com a informalidade mesmo, né? E aí tem um ditado aqui mineiro que fala o seguinte: quem sabe faz ao vivo. Então, veja bem aqui. Vou jogar para vocês ali um Excel e vou fazer um cálculo rápido aqui, as pessoas entenderem corretamente. Olha que interessante aqui, olha. Planejamento tributário, Simples Nacional e lucro real. Ah, não, já tem aqui, gente. Desculpa, nem preciso do Excel, aqui bom. Essa equipe de marketing é a melhor que tem aqui, já me ajudou com o ponto de equilíbrio aqui. Olha que interessante, ó. Vou pegar um aqui de 250 mil, que tem muita drogaria com essa margem de faturamento. Veja bem, uma drogaria com 250 mil reais de faturamento média mensal, ela paga de Simples Nacional 16.250. Se ela tiver no lucro real, ela vai pagar 3.750. Então, ela economizou 12.500 reais, correto? Nós não falamos que a empresa que é do lucro real paga 28,8 sobre a folha? Então, se você pegar os 12.500 reais, que é a economia, dividir por 28,8, você chega numa folha de pagamento de 44.642. O que é o ponto de equilíbrio aqui? Se você tem uma folha de pagamento menor do que 44.642, você economizou dinheiro. Se você tem uma folha de pagamento maior que 44.642, você iria perder dinheiro. Então é o seguinte, 44.642 seria o valor da sua folha de pagamento para você pagar os 28%, que daria exatamente 12.500, que iria empatar quando você somasse com os 3.750, que pegou os 16 do Simples Nacional. Beleza? Então, uma drogaria que tem 250 mil de folha, tem 44.642, desculpa, gente, 250 mil de faturamento, 44.642 de folha, se ela ficar no lucro real ou no Simples Nacional, a carga tributária é a mesma. Vai ser uma carga de 16.250. Agora, para quem está faturando 250, ter 44 mil de folha, algo precisa ser ajustado, não é isso, mesmo? Acho que estaria com a folha ali excessiva, Com certeza. possivelmente, né? Eu sempre oriento o pessoal aqui, né, que para uma drogaria ter uma saúde financeira, tá? O padrão aí da folha de pagamento não deve passar 12% do faturamento líquido. Isso aí é o Ótimo. máximo, tá? O padrão que a gente recomenda seria em torno de 10%. Então, uma farmácia que fatura 250 líquido, ela consegue faturar esse valor plenamente com uma equipe com uma folha bruta de 25 mil reais, estourando 12%, que iria aumentar um pouquinho mais, mas que ficaria ainda muito longe dos 44 aí, né? Se o cara fatura 250 e tem uma folha de 44, ele está com um excesso de gente na equipe ou está com a folha muito cara e ele precisa repensar o planejamento aí de pessoal dele. Ótimo, ótimo. Mas aí eu ia até fazer uma conta aqui, mas já você explicou muito bem aí, eu nem vou precisar fazer essa conta. Show de bola, Windy. Olha que interessante, gente, ó. Faturei 250 mil. Aí 10% é folha de pagamento, então 25 mil. 28% de 25 mil reais, nós estamos falando aqui, vamos arredondar 30% para ficar legal, né? Para ficar mais fácil, de 7.500. Então, eu pagaria 7.500, né? Vamos pôr 7 mil reais, aproximadamente 7 mil, e economizaria 5.500 reais por mês. Te ajuda ou não? Veja bem, eu faturo 250, tem 25 mil de folha, pago 7 mil reais de imposto sobre a folha, certo? E aí, a minha economia, lucro real com simples, é de 12, então 12.500 menos 7 é igual a 5.500. Então, não tem essa complexidade. E aí, nós vamos entrar no assunto aqui, que aí vai ficar ainda mais interessante a nossa live. Você pode terceirizar o seu serviço, certo? A terceirização de serviço ela é legal no Brasil desde a reforma tributária. O que você não pode fazer é abusar do seu serviço terceirizado. O que você não pode fazer é extrapolar o seu direito, né?
Então, a terceirização do serviço, ela acontece com todos os brasileiros. A terceirização de serviço, ela acontece com todas as instituições, já está no DNA do brasileiro. Tudo é terceirizado. O seu contador é terceirizado, o seu advogado é terceirizado, o seu software é terceirizado, a consultoria é terceirizada. Aí você tem o direito legal de terceirizar seu motoboy, você tem o direito legal de terceirizar o seu agente financeiro, o seu comprador. O que você não pode é terceirizar a caixa, você não pode terceirizar vendedor, porque você nunca vai achar uma empresa de caixa por aí. Quem que é seu concorrente? Tem empresa de caixa em Belo Horizonte. Não existe. Você vai pegar a pessoa lá e vai colocar aqui. Não tem como, entendeu? Então, o princípio da legalidade da terceirização, primeiro, é as atividades corretas de terceirização, beleza? E aí, por que terceirizar? Você reduz sua folha, automaticamente reduz a sua contribuição previdenciária patronal, beleza? O que mais aí, Wendel? O que nós Show temos de de bola. participação do Ó, a pessoal? Sabrina está desesperada aqui. Diz ela que está desesperada para mudar o regime dela, porque ela já está faturando 300 mil por mês e ainda está no Simples, Matheus. Só que ela está preocupada, né? Porque essa mudança só é permitida no final do ano. É isso mesmo? Não, também foi outro mito, Sabrina. Minha amiga, a senhora deve estar perdendo muito dinheiro aí, né? 300 mil reais, o ideal já é ser do lucro real, direto. Pode ter certeza. Qual estado, Wendel? Sabrina, fala para a gente aí de qual estado que você é. Sabrina Sokolovski, nome de artista. São Paulo, nosso querido estado de São Paulo, não é isso? Tô vendo aqui no chat É. aqui. Quando eu estava no Simples também, eu achei que era assim, que eu ia poder mudar lá só em janeiro, né? Ó, Mas, Sabrina, graças existe a uma Deus, série de técnicas que a gente consegue aplicar para que a sua empresa deixe de ser apurada como Simples Nacional e passe a ser apurada como lucro real ou presumido no decorrer do exercício, né? Infelizmente, alguns colegas também, né, não estão se atualizando na legislação e acaba gerando prejuízos. Se a senhora está aí na faixa de 300, no lucro real, em São Paulo, a sua carga tributária seria aproximadamente 2%, 2,5%. Então, a senhora ia estar pagando aí R$ 7.500 no máximo de impostos, né? Mês. No Simples, notoriamente, deve estar na faixa ali de 12%, aí de 30 para 7, vai dar uma diferença muito grande. Então é importante, 19K, Jesus, muito alto, né? Só iria economizar uma média aí de 12 mil mensal. E aí, Sabrina, tanto a senhora como todos que estão aqui na live, pode chamar nesse número ali, ó, 38997286391, falar que participou aqui da live do Windel, que a gente vai marcar uma reunião exclusiva para atender todo mundo que está aqui. E foi uma promessa que eu fiz para o Windel e a gente vai cumprir. Todos os que estão envolvidos com ele, seja em qualquer um dos produtos dele, que são produtos excelentes, a gente vai fazer planejamento tributário gratuito, viu? Só para vocês estar envolvidos com o Windel, porque a gente é parceiro, a gente sabe do método que ele vem utilizando, quanto que ele vem crescendo. Então, assim, a gente vai fazer planejamento tributário gratuito para cada um de vocês que estão nessa live, para mostrar a vocês quanto de impostos vocês pagaram e quanto que vocês poderiam pagar. E eu mesmo vou atender vocês, não serão os colaboradores, serão eu que vou atender, apresentar para vocês os resultados desse planejamento e você ter uma decisão mais tranquila sobre tomar, de uma suposta troca de contabilidade, ou se mantém com a sua atual contabilidade, se fica no regime atual, se troca de regime. Essas são as situações que eu e o Wendel conversou e com certeza nós vamos fazer com muito carinho o planejamento para cada um de vocês, beleza? Vamos lá para a próxima pergunta, Wendel. Quem mais tem pergunta? show de bola. Alguém aqui está sem nome, mas perguntou o seguinte: o CBS, que é aqueles 8,8%, ele é sobre qual valor? É sobre a venda ou sobre o lucro? Ótimo. A apuração do CBS ela será uma apuração cumulativa. Você vende o produto, vai ter os 8,8. E você vai aproveitar o crédito da compra do produto, você vai ter o direito de aproveitar crédito sobre despesas do dia a dia da drogaria, que é fundamental para a atividade econômica da drogaria.
Então, vai funcionar um débito e crédito aí em cima da comercialização para chegar no CBS a recolher, beleza? Você já deve ter ouvido falar do Split Pay, né, gente? O Split Pay é uma das inovações também da reforma, mas não vai ser aplicada agora em 26 para nós aqui, né? Mas quando ela acontecer, vai funcionar da seguinte forma: ao receber a venda do seu cliente, automaticamente a operadora de cartão ou o banco, ao fazer o Pix, já vai destinar o valor do imposto para a própria União. Sintetizando aqui, suponhamos que uma determinada pessoa chegou e comprou R$ 1.000 com você. Aí, 8% é de CBS. Vai cair na sua conta só 920. Os R$ 80, que é 8%, vai direto para Receita Federal. E aí você que é dono da farmácia, vendeu por 1.000, mas recebeu só 920. Porque o imposto via Split Pay, ele será antecipado. E aí esse crédito ele vai ficar para você lá disponível. Aí o seu contador, né, que tem que estar preparado, vai pegar todas as suas compras, vai pegar suas despesas, vai gerar o crédito tributário e vai abater, né, nesses impostos para gerar a guia complementar a recolher ou o seu direito de ser ressarcido que vai cair na sua conta bancária. Isso aí será no ápice da reforma tributária. Daqui até lá, a gente tem muita coisa ainda para estar passando, beleza? Mas é essa promessa de acontecer nos pagamentos via Split Pay, pessoal. Muito interessante isso aí. Ô, Matheus, muito bom. Deixa eu só. A Sabrina está chocada com as informações, e ela, né, está vendendo muito e pagando muito imposto, e o contador dela, né, passou tudo isso para ela, e ela falou que vai entrar em contato com você, e ela vai ter que entrar em contato com o contador também. E eu já quero avisar aqui, né, pessoal, que essa mudança aí, prepare-se para a briga, tá bom? Tem que ter pulso firme realmente, que quando eu mudei aqui há alguns anos, não teve como sair assim, com tapinha nas costas, não. Foi alterando o tom de voz no telefone e o bambu lascando sem dó, com força, entendeu? Porque senão, meu amigo, não ia não. Então se prepara para a briga aí, tá? É, vamos lá. Qual que Mas é a aí, Whindersson, melhor? só para completar, desculpa, completar a frase do senhor, que foi muito bem dito, isso é muito importante, né, gente? O ideal é, antes de você comunicar seu contador de troca, antes de você anunciar qualquer situação, é a gente fazer nossa reunião, Sim. apresentar para vocês a forma da contabilidade de trabalhar, fazer o planejamento tributário para vocês, apresentar tudo, né? E aí, depois disso, você tomar a sua decisão com mais tranquilidade. E assim como o Whindersson falou, infelizmente, alguns colegas contadores estão trabalhando errado e ainda impede o crescimento do contribuinte, faz uma conturbação do desvínculo, mas vocês estão no momento oportuno, pessoal, que é os 2 últimos meses do ano, eu já estou considerando o mês 11 já, né? Nós estamos nos 2 últimos meses do ano. Se tudo caminhar e der certo, a gente tem condição de treinar vocês para virar lucro real no ano seguinte, estruturar a equipe de vocês, e aí vocês vão ter 60 dias para se aculturar de como que é o lucro real, o que é que vocês vão mudar. E aí quando você chegar lá em janeiro, vocês já estão, ó, todo mundo pronto, preparado, com contador conformado, aviso com contador funcionando, tudo ok, né? Vamos lá, Windows, segue aí, amigo. Então, você já acabou de falar que eles perguntaram sobre como é que é feita essa transição, né, de um regime para o outro. Então, a primeira coisa é fazer essa reunião aí, caso, né, o pessoal queira realmente fazer essa reunião para você orientar todo mundo com mais tranquilidade, né? É, Aqui o Bruno fala assim, nesse exemplo do real, como 250K de faturamento, né, supondo o CMV com 65%, considerou quanto de despesa. Aqui já eu acho que isso aqui é mais para mim, viu, Matheus? Eu dou uma orientação para eles sobre finanças e eu tenho deixado claro para eles que o padrão de despesa fixa de drogaria é 20% do faturamento. Se passar disso, já fica bastante comprometida a lucratividade, porque se você pega um CMV de 65%, por exemplo, até 70%, ó, CMV de 65%, né? Aí você soma aí mais imposto sobre vendas, comissão de funcionário, taxa administrativa de cartão de crédito. A gente chega aí em torno de 72% de despesa variável. Se você soma mais 20% de despesa fixa,
você vai para 92, o que sobraria aí uma lucratividade líquida de 8% de drogaria, ou seja, está cada vez menor a lucratividade. Se a pessoa tiver uma despesa fixa muito alta, acima de 20%, tem gente aí com despesa fixa de 25%, não sobra lucro. Então, tem que ficar atento nisso. A principal despesa fixa nossa hoje é folha de pagamento, tá? Por isso que é importante controlar ela, né? Não deixar passar de 12% de jeito nenhum, para que a gente consiga apurar aí no final pelo menos 8% de lucro líquido. O Adalberto pergunta o seguinte: essa estratégia de colocar folha numa prestadora de serviço, ela é válida? Ela é viável? Sim, totalmente. Ela é viável e é legal, E beleza? Só necessária, né, e Matheus? necessária. Só precisa ser feita com responsabilidade, coerência, para evitar os abusos de direito, evitar todas as complicações, né? É muito importante se atentar a essa forma de terceirizar. Sabe o que acontece, Wendel? Eu já peguei drogarias aqui que chegava de outro contador com essa terceirização, e aí ela chegava aqui com 100% dos funcionários terceirizados. Eu já fiz perícias para elaborar a defesa para defender alguns clientes que eram de outros contadores e chegaram, que foi autuado pelo Ministério Público por fazer terceirização irresponsável, né? A terceirização, gente, não é assim, montei uma empresa simples, joguei todo mundo lá e acabou. Não, não existe isso, né? Posso pegar meu farmacêutico e colocar lá, né? Justamente. Aí não tem nem farmacêutico na drogaria. Cadê o farmacêutico? Aí Não, fica, ele é funcionário da justamente. prestadora de serviço. Justamente. Então é importante ter esse entendimento, né? De como que se trata, como que você vai resolver essa questão aí. A terceirização é legal, mas ela tem que ser feita com responsabilidade, beleza? Show de bola. Matheus, vamos para a última, então? Já? Vamos. Ué. Ué, se você quiser ficar mais, a gente vai ficando. Vamos lá, ó. Tem muita Temos. pergunta aqui no nosso direct, né? Eu tô vendo aqui, Estou muita mandando pergunta no chat. no chat aqui, né? Tá de qual aí? Eu estou aqui, ó. Temos duas drogarias, sendo cada uma Tá. com CNPJ diferente, mas os sócios são os mesmos. Nesse caso, não é matriz e filial, correto? Então, não contempla essa situação que acabou de explicar. Nesse caso, não vai somar, né? Ótima dúvida. Não só matriz e filial, embora tenha sócios similares e iguais, né? Elas não são matriz e filial de fato. São empresas diferenciadas. Aí o ideal é fazer um planejamento tributário das duas, simular a consolidação das demonstrações contábeis dela para entender o efeito de matriz filial. É sempre bom entender que matriz filial é benéfico para o grupo, viu, gente? Matriz filial é bom porque você consegue transferir recursos de uma empresa para outra, você consegue transferir estoque de uma empresa para outra sem incidência tributária. Mas se tiver duas empresas com raiz do CNPJ diferente, como foi o que o colega falou, ele não tem nome, né? Tem fone aqui, não apresentou o nome. Conforme o colega falou aqui, são duas empresas distintas, então ele fica limitado em estratégia. Então, o ideal é você não ter limite na estratégia, trabalhar dentro da legalidade e no ápice do planejamento tributário. Então, sempre bom entender se virar lucro real, matriz filial é vantagem. Não virei lucro real, estou como presumido ou como simples, tem que ser analisado e feitas as melhores ponderações possíveis, né? Show. Tem uma Beleza? aqui também, Matheus, que é interessante porque eu acho que acaba sendo uma objeção de muitas pessoas que acha que se ela migrar para o lucro real, ele vai ter um trabalho exagerado a mais do que ele já tem, sabe? Então a pessoa tem um medo, acha que vai ter que contratar tipo um monte de gente para cuidar do financeiro, né? Acha que o trabalho para o dono da farmácia, para a empresa, vai aumentar demais, sabe? E não é bem assim, né? Eu posso dizer Ótimo, aqui Will. por mim. É outra mitologia, né? Existe aí os top 3 aí que os contadores que não trabalham com lucro real e quer te amedrontar a trabalhar com lucro real. É tipo assim, ele nunca trabalhou e quer te falar como que é, mais ou menos dessa forma. Fala assim, a Receita Federal vai ficar no seu pé. Tira. Você vai ter que ficar com a conta bancária apresentada para o fisco toda semana. Mentira.
Você vai ter que montar um centro financeiro para estruturar. Mentira, quem tem que montar um centro estrutural é nós, contadores, né? Então, assim, a mesma é, conduta que você tem no simples, você tem que ter no real e no presumido. A diferença é que gera mais informação, o seu sistema tem que ser mais adaptado, mas a mesma nota fiscal que você lança no simples, você vai lançar no real. A mesma nota fiscal que você lança no simples, você lança no presumido, lança no real. Essa nota, não vai vir uma nota diferente, gente. A diferença é que você vai dar um clique a mais no real. Ou seja, além de cadastrar de uma forma, eu vou cadastrar de outra. Coisa simples, né? Aí, o envio de documentação para contabilidade, ela é perfeitamente instruída pelo contador, ou deve ser, né? O contador vai, explica, alinha, como que funciona, qual o tipo de documento você envia, o que é que você cobra da pessoa física, o que é que você cobra da pessoa jurídica, como que você se adapta, como que você se organiza, e aí com isso você vai ter as suas alavancagens de economia tributária, beleza? Show de Tem bola. mais aí, Matheus, Vini? eu já varri tudo aqui, tá? Vim passando de cima e embaixo aqui. Tem muita mensagem, mas tem mensagem tipo pedindo contato, sabe? De pergunta aqui Beleza. mesmo, acho que a gente esgotou aqui já. Esse contato aqui tá conseguindo ver todo mundo, gente? Tá, né? Dá para ver tranquilo ou Sim, não? tá tranquilo. Já jogamos no chat aqui, você colocou no chat aqui também, É, a equipe tá ajudando tá? a gente. Deixar mais aqui para ver um pouco melhor. Tem o nosso Instagram, viu, gente? Instagram, o QR Code, tudo certo? Tem o Instagram, o QR Code, o nosso contato. Esse contato ele ficou separado exclusivo para vocês. Nos próximos 7 dias, a gente está separando justamente para atender a demanda que, em tese, vai surgir aqui dessa live, né? Então, vocês chamam lá, fala que vocês fazem parte dos trabalhos com o Windows, que você estava na live, para que o seu atendimento seja prioritário, né? Para que o seu atendimento seja exclusivo, para evitar de você ser atendido direto com o colaborador, porque todo mundo que está nessa live aqui, eu faço questão de eu mesmo atender vocês aí, beleza? Show de bola, galera. E aí, valeu, pessoal? Valeu? Valeu dedicar esse tempo aqui? Maravilha. Ó, quero agradecer a participação de todos, agradecer de uma maneira especial ao Matheus por estar aqui conosco, convidar vocês também para virem, né, se inscrever nos meus programas. Imagina, Matheus, hoje aqui, ó, em 1 hora com a gente, que já teve gente aqui que vai economizar 12 mil por mês. Imagina vindo participar dos nossos programas aqui de mentoria que a gente tem, ficando com a gente aí durante 6 meses, descobrindo coisa nova todo dia, hein? É verdade, verdade, gente. Olha, o que diferencia uma drogaria de sucesso para uma drogaria que não está alcançando o sucesso que poderia, né? São justamente as atitudes. Todas as atitudes elas têm efeitos, né? A atitude de comprar bem, vender bem, ter uma estrutura financeira, uma organização. E muitas vezes a nossa vida ela é muito corrida, a vida do empreendedor ela é extremamente corrida. Cada dia que se passa nós temos menos tempo. Então, ter mentorias, ter programas, ter consultoria é fundamental para você administrar melhor o seu tempo, sua empresa, sua estruturação, né? E eu tenho certeza que vocês vão estar em ótimas mãos aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí com o Ido. Os programas são sensacionais, super recomendo. E o que precisar da área tributária, contábil, fiscal, a gente vai estar aqui. Se você seguir esses passos, eu te garanto que você vai economizar muito imposto a partir de amanhã. E a área contábil, gente, ela não se resume só a isso, né? Existem muitas coisas aí que em um futuro próximo vamos estar falando sobre hold, né? Para as pessoas entenderem mais aí sobre hold, as pessoas entenderem melhor sobre outros mecanismos, estrutura societária, é melhor uma limitada, é melhor uma empresa individual, eu tenho sócio, como que eu faço? É bom ter um acordo de cotista, não é? Então, isso tudo é assessoria contábil e a gente tem o prazer de colaborar com você aí, viu, Indo? Com você e todos os envolvidos com você, amigo. Show de bola. Muito bem, então, pessoal. Karine, eu acho que não sei se Karine está aí ainda. Karine, eu tinha visto a fotinha dela aqui agora, mas eu acho que por algum Obrigado. motivo Tive ela até um parabéns aqui, ó. Recebi um acho que parabéns saiu. aqui. Feliz demais aí. Obrigado pelo parabéns. Show de bola. Mateusão, muito obrigado, meu irmão, tá? Prazer enorme ter você aqui. Tenho certeza que todo mundo gostou muito, tá? E nos vemos aí em outras oportunidades, beleza?
Galera, Perfeito, muito amigo. obrigado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, tchau.